eu sou a Débora de Castro da Rocha, advogada e professora nas áreas do direito imobiliário e urbanístico, e hoje nós retornamos aqui com a nossa coluna para abordar a temática que trata da grilagem. Muitos de vocês certamente já devem ter ouvido falar desse tema, que é, na verdade, uma tentativa de tornar válido um documento, atribuir legitimidade a eventual aquisição de área, ou seja, eu tenho uma fraude sendo constituída a partir da utilização de um método que já é muito antigo, inclusive já data da época do período imperial do Brasil, no qual se utilizavam grilos para envelhecer documentos, ou seja, colocavam-se esses grilos nas gavetas junto com aqueles documentos aos quais se buscava então atribuir essa aparência de velho para então legitimar a aquisição imobiliária. Vejam que justamente em decorrência dessas situações que acabaram se elastecendo ao longo do tempo e justamente tirando de quem tinha efetivamente o direito de propriedade, essa possibilidade, ou seja, essa legitimidade, é que nós tivemos o projeto de lei agora 2633 de 2020, que é substitutivo, em verdade, da MP 910 de 2019, que teve por escopo discutir a regularização fundiária dessas áreas, mas restringia-se apenas às áreas de Amazônia Legal. E nesse sentido, considerando a necessidade de aperfeiçoamento dessa discussão e até aproveitamento daquele relatório, a medida provisória então acabou não sendo votada e foi substituída por esse projeto de lei, no qual então se busca regularizar essas áreas e, claro, tem um marco temporal que é ali até 2008, que nós vamos perceber ali na lei, para que se regularizem essas áreas. Por obviedade que muitas situações ainda são experimentadas nesse sentido, e justamente porque quando você celebra um negócio imobiliário, por óbvio que você tem que trazer aquela documentação que justifique, que dê lastro para aquilo que na prática aconteceu. E nem sempre aconteceu, por isso que os grileiros então forjam esses documentos, se utilizam então desta estratégia para buscar então atribuir a essa documentação essa veracidade. E claro, o nosso ordenamento jurídico por si só acaba, de certa forma, contribuindo de alguma maneira para essa prática, considerando que para termos aí a validade desse negócio jurídico, nós precisamos de uma documentação que possa então trazer à tona aquele negócio imobiliário que fora efetivamente celebrado. Hoje os cartórios acabam aí sofrendo com essas situações também, porque os grileiros acabam se utilizando dos cartórios de registro de imóveis para fazer cruzamentos dessas documentações, para que então acabe trazendo esse aspecto e não levante dúvidas em relação a essa titularidade desse direito de propriedade. Mas vejam que esta questão, ela repercute negativamente em várias searas, não apenas do direito, mas também da sociedade. Mas como o nosso assunto aqui, especialmente o direito e também ainda mais o direito imobiliário, quando a gente fala dessa questão, nós vamos deixar de lado aí, ou a preterição necessariamente, do direito real imobiliário, ou seja, aquele meu direito de propriedade acaba sendo então deixado de lado justamente porque alguém que se diz proprietário, que fez ou se serviu desta prática irregular e ilícita, acaba então forjando esse documento e atribuindo a si a titularidade de um imóvel que não possui, o que acaba dificultando e, claro, embaraçando a vida do real proprietário daquele imóvel. Nada, então, nos surpreende nesse sentido quando a gente observa essas brigas entre fazendeiros, poceiros, porque é justamente decorrente destas situações, dessas aquisições que acabam sendo forjadas.
Claro que quando a gente fala desses aspectos, nós temos áreas privadas, nós temos áreas públicas, propriedades públicas, né, áreas devolutas. Então, todas essas áreas são passíveis da atuação dos grileiros, especialmente no momento em que nós temos o agronegócio se desenvolvendo de tal maneira que possibilite ou inclusive contribua com o desenvolvimento socioeconômico do país. Então essa prática acaba reverberando também nesse sentido, trazendo malefícios, porque ainda que o agronegócio seja excelente para o país, nós temos estes grileiros se servindo desse expediente negativo para poder então vender essas áreas para que o agronegócio seja fomentado. E o que eu quero dizer com isso? O agronegócio é excelente, mas por outro lado eu tenho desmatamentos que acabam acontecendo e isso, claro, traz um impacto negativo para o meio ambiente. O direito ambiental aqui deve ser chamado, então, para resolver esta problemática e não apenas, claro, o direito ambiental, mas também, como nós dissemos anteriormente, o próprio direito real de propriedade acaba caindo por terra. Isso sem contar que direito real de propriedade é íncito à dignidade da pessoa humana. Eu só posso falar de direito à dignidade da pessoa humana se eu tenho a propriedade. A propriedade é preponderante dentro do nosso ordenamento jurídico. Então, se eu estou trabalhando com esses aspectos de grilagem, por exemplo, eu estou trazendo um malefício para toda uma sociedade, seja para a pessoa física que tem o seu imóvel, o seu fazendeiro, que tem lá o seu imóvel, o chacreiro, enfim, aquele que tem realmente o título de propriedade, como também a área pública, a propriedade pública da União, que também acaba sendo de todos nós. Daí porque se torna importante que a sociedade discuta então este projeto de lei 2633/2020, passe a acompanhar todas essas discussões, porque segue agora em discussão, haja vista o relatório da MP ser bastante importante e agora também estar sendo aproveitado para essa finalidade, para sofisticarmos o nosso discurso, para regularizarmos a propriedade imobiliária com aquele marco temporal que eu disse a vocês anteriormente, que é 2008, para que então daqui para frente consigamos de alguma maneira impedir, combater essa prática que tantos problemas desencadeia para a área imobiliária e para todos nós que somos parte de um todo, de um coletivo e de uma nação. Então, sendo isso que eu tinha hoje na minha coluna de Direito Imobiliário e Urbanístico, me despeço de vocês, aguardando e esperando também vê-los aqui na próxima semana. Um grande abraço e até lá!